Que eu abri a primeira operação da Trek, eu disse pra mim, eu nunca vou vender roupa, eu vou vender experiência. Olá, estamos aqui em mais um novo podcast e dessa vez nós vamos falar sobre empreendedorismo. E aqui eu estou com uma pessoa que eu acho que não fui muito longe para buscar, que é a minha filha Bruna Moura. Bruninha, muito obrigada por você estar aqui e ser um momento de troca, de partilha. E eu já fiquei feliz porque a gente já vem em sintonia. Sintonia é o seguinte, porque eu amo o verde com a terra, né? Ela veio terra, com tons terrosos, e eu vim aqui também homenageando o verde. Isso aqui, dentro da neuroarquitetura, se fala exatamente que a savana, ela representa tudo isso. Então, isso é algo super diferenciado e que me fez lembrar algo que traz do nosso bem-estar. Nós viemos nessa sintonia maravilhosa. Obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de nós estarmos aqui partilhando um pouco da nossa experiência, Bruninha. Eu não sei se eu chamo de Sandra Moura, Sandríssima, mãe. Sandra Moura não, somente mãe. Somente mãe. Mãe, mas eu não poderia jamais recusar. Na realidade, eu fiquei muito lisonjeada de tantos nomes e com a seletividade, com as pessoas pontuais de você realmente me pensar e a gente conseguir compartilhar. Acho que vai muito além do empreendedorismo, mas Sim, muita história. Muita história. E aí eu fico pensando assim, poxa, qual a primeira pergunta? Falar sobre a trajetória, como foi o início da trajetória? Não. Eu acho que eu quero começar de uma maneira diferente. Pensando no seguinte, Bruna, se a tua história de vida até hoje fosse um livro, editado um livro, qual o título desse livro e qual o primeiro capítulo que você abordaria de mais importante para você instigar as pessoas a lerem e continuarem tendo a certeza de que iriam ter alguma coisa e um conteúdo que fosse significativo para elas? O bom é que nada foi combinado, viu? Não. Vamos todo mundo. Mãe, se eu fosse fazer um livro contando sobre parte dessa jornada aí de 18 anos de jornada profissional, 14 anos empreendendo, seria o caminho. O caminho. Lindo. Não se trata do ponto de partida nem do ponto de chegada, mas a gente tem que observar toda a nossa trajetória, toda a nossa jornada. E isso é muito mais significativo quando a gente dá valor às pequenas conquistas, aos pequenos pontos do nosso dia a dia. São vários desafios. Empreender é desafiador. No entanto, todos os dias é uma nova conquista. E melhor do que realmente chegar é curtir essa jornada. E o primeiro capítulo, o que é que você instigaria as pessoas a dizer, eu não quero largar este livro? O que teria nesse princípio, nesse início de primeiro capítulo, que você iria prender a atenção das pessoas? A melhor forma de prender a atenção é com a história de fato, é com a verdade, com a história real. Conectar pessoas com histórias de vidas reais, antes de ensinamentos, mostrar o bastidor e como é que existe a construção do caminho. Porque as pessoas olham hoje, vamos lá, Bruna tem hoje 10 empresas, são 7 operações de track and field, casada, tem filho, mas ninguém sabe o ponto de partida. Então, é importante as pessoas saberem como é que Bruna chegou lá. Eu estava lendo uma matéria que a palavra mais pesquisada no Google é como. Porque as pessoas querem saber tudo como. Quando você vai no Google, é como é que eu chego, como é que eu faço, é o como. A Então, busca, né? A busca. Então, eu acredito muito que melhor do que trazer já ensinamentos de fato. Vamos começar do beabá? Como é que foi que aconteceu? Como é que você enxerga, Bruna, a sua geração? Como é que a sua geração se projeta hoje na sociedade? Essa sua geração, como você enxerga ela? Bora lá, eu estou ali, entre milênios e geração Z, com pés de um de cada lado. São pessoas que
nós tivemos acesso a muita informação o tempo inteiro, mas estivemos em ponto de transição. Fomos a primeira geração a ter realmente contato com a internet e fomos na adolescência já impulsionados por esse meio, por esse canal. Nunca foi nada fácil, acredito que foi uma geração que a gente teve que ir aprendendo todos os dias com a evolução, todos os dias com a evolução. Não nascemos diretamente nos canais digitais. E acredito que somos uma geração que tem que ter muita resiliência e muita vontade de aprender. Somos muito inquietos. E eu acredito que um ponto que eu puxaria como realmente tópico é como é que eu posso melhorar, como é que eu posso evoluir, o que é que eu posso fazer de diferente. Eu tenho isso, não acredito que seja só energia que se atrai, mas a vontade realmente de fazer as coisas acontecerem, de inovar em qualquer área que seja. E energia atrai energia. Eu falo muito que as pessoas, elas se conectam muito e eu jamais teria ao meu lado pessoas que não fossem enérgicas, que não quisessem fazer o diferente, que não quisessem mais. Não faria sentido estar no meu entorno. Então, são pessoas que eu posso estar em São Paulo, posso estar em qualquer lugar do mundo, mas a energia se conecta, porque os propósitos se conectam, porque os valores se conectam. E de realmente repente é uma confluência de valores que fazem a diferença. Sim. E aí eu penso o seguinte, para essa nova geração, que é uma geração que eu enxergo que é diferente da sua geração, né? Então, o que você falaria para essas pessoas que hoje estão em busca, mas não têm a vontade e que querem o como, mas não sabem o caminho, o início, o princípio? Porque o princípio, Bruna, é sempre mais difícil, né? Sim, todo começo é mais desafiador. Todo começo é muito difícil. Respondendo a primeira pergunta, para as novas gerações, o que eu diria é: não olhe só o resultado. Com o meio digital, a gente consegue ter acesso ao sucesso de várias pessoas, né? Ali no mundo digital é um mundo, é um universo. E nem sempre é um universo real. Uhum. Que eu digo para você, dinheiro ocasiona felicidade, mas não é o ponto de felicidade. E a gente sabe porque cada vez mais quantas pessoas têm fortunas e dizem assim, tá faltando alguma coisa. E de fato as pessoas dessa nova geração acreditam que tudo é muito fácil. Pelo exemplo e pelo mundo, pela adquirência de informação e acho que é o mundo raso, sabe? Que a gente tem vivido, que assim, é superficial. Você não barulho consegue, do mundo raso. Você não consegue aprofundar numa matéria, você não consegue... São informações muito rápidas, São muitas informações. Não, e é muita informação para se absorver. Sim, e a segunda, próxima. né? Calma aí, tem a segunda, né? Sobre a Trek. A Trek surgiu, e eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, de uma busca que eu não queria seguir, né? Eu já vinha fazendo um trabalho de trainee dentro das empresas da família e não queria dar sequência. Mais que ninguém sabe. E essa conversa aconteceu exatamente quando eu estava buscando assim, meu Deus, por onde começar, qual o ponto de partida, como é que eu já venho aí debruçando e buscando uma luz e num domingo, eu lembro como se fosse hoje, mãe, num domingo, deitado na cama do seu quarto, nós estávamos conversando e pesquisando e buscando, eu estava no último ano de faculdade. E você olhou para mim e disse assim, Bruna, por que não a Trek? E eu disse assim, não, mãe, a Trek, mas nós já éramos clientes da Trek. E eu disse, não, mas a Trek não tem franquia. Aí eu disse assim, procure. Aí comecei a pesquisar e não acredito em coincidências, acasos, mas sim é providência. É providência. Naquela semana, exatamente, a Trek tinha começado o processo de franquia. Foi uma longa jornada para a gente alcançar, de fato, e materializar. Mas nessa última semana agora nós fizemos 13 anos que essa loja aqui foi aberta e repaginada, né? E o que é muito legal é que são padrões, tudo tem um ônus e o bônus. Quando me perguntam, eu recebo muito essa pergunta dizendo assim, Bruna, empreender do zero ou
ou ter uma franquia? Depende. Tudo depende da sua ideia, da sua iniciativa e o que faz sentido no teu propósito de vida. Se você quer, de fato, algo que você consiga até intraempreender, mas quer um direcionamento, você quer algo mais pronto, normalmente, naturalmente, você segue para o processo de franquia. Existem as pessoas que são picadas pelo inseto, que não deixa de ser os dois formas de empreender, mas empreender do zero, é ter uma ideia e colocar em prática ou aperfeiçoar realmente um problema, né? E visualizar ali um problema e você querer resolver a dor de alguém no mundo. No entanto, eu sempre gostei de empreender e fui bater no universo da track and field. Então eu falo que eu intraempreendo dentro da marca. E o que é muito legal é porque eu fui uma das primeiras franqueadas da marca, né? E acredito muito pela construção de relacionamento, por sempre seguir padrões e ter muito a mentalidade de dono, é que eu nunca olhei só para o meu próprio umbigo, mas sim sempre olhei para o todo. E eu nunca fui uma pessoa para trazer ou viver no mundo de problematizar tudo, e sim de trazer solução imediata. Então, o crescimento e todo acontecimento de processos dentro da track and field, onde isso aqui é uma prova viva, que é o TFC, Sim. um projeto piloto, hoje tem mais de 12 operações no Brasil. O TF Studio, que nós que criamos aqui e já tem mais de 15 operações pelo Brasil. Que foi algo que não estava dentro, né, do que se teria padrão da track and field. E você trouxe uma inovação. Fala sobre propósito e sentido, o que isso tudo trouxe para a marca e para você e para a sua vida. Mãe, posso fazer uma confissão? Pode. Eu sempre quis, você sabe, adoro confissões, viu? Adoro confissões. Empreender e criar algo do zero. Você sabe que sempre foi a minha grande vontade, é criar algo do zero. E desde o primeiro dia que eu decidi, que eu abri uma operação, hoje são 7 operações, mas desde que eu abri a primeira operação da Trek, eu disse pra mim, eu nunca vou vender roupa, eu vou vender experiência. Há 14 anos a gente promove experiências esportivas para as pessoas. E foi o ponto, imagina, há 14 anos, eu tinha 20 anos, o ponto de partida para criar o universo que a gente cria hoje, de estar levando saúde a várias modalidades, várias tribos totalmente diferentes. E o que é que aconteceu? Desde o princípio, você está lembrada? Eu disse, eu preciso lembrar, e disse, quase ninguém sabe dessas histórias. Eu inventava de fazer evento. Você tá lembrada disso? Lembro, que eu quase enlouquecia. Eu enlouquecia, ela dizia, mamãe, só vai dar 10 pessoas. Meu Deus! Aí eu ficava louca atrás de... Tudo tem um começo, Ana Moura. Meu Deus do céu. Tudo tem um começo, olha. Eu me lembro perfeitamente. Vamos lá. Então ela dizia assim, mãe, aciona vizinho, periquito, papagaio, pelo amor de Deus, corre, vamos. Aciona todo mundo aí para fazer acontecer. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas ainda não estava preparada para viver esse momento. E há exatamente 3 anos aconteceu um divisor de águas, quando a gente completou 3, 4 anos, quando completamos 10 anos de operação, que foi quando eu disse, isso aqui, eu disse, demoli totalmente, né, essa loja e construímos, reerguemos essa operação, ampliando ela e se tornando essa operação hoje a maior do Brasil. Ela é a maior e mais completa do Brasil. E o que é muito legal é que eu comecei a pensar assim, como é que eu vou querer crescer? Como é que eu vou querer promover mais experiência sozinha? Aí, Bruna, não dá pra você, todo final de semana, 4 horas da manhã, tá fazendo montagem de evento, pensando na decoração, pensando em como é que vai fazer a inscrição, pensando. Eu tenho que fazer tudo. E eu disse, eu preciso de pessoas muito boas para estar ao meu lado. E eu comecei a investir em pessoas extremamente qualificadas e capacitar essas pessoas. Eu falo pra você que há 5 anos a gente fazia, 3 eventos morrendo, né? Assim, todo começo é desafiador. Imagina, eu passei aí 10 anos em torno, fazendo 3, 5 eventos por ano. Começamos, eles vamos dar o start. Fizemos 23 eventos no primeiro ano com o time. Fizemos 64 no segundo.
No ano passado fizemos 100. Nossa. E esse ano vamos para 120. Fantástico, parabéns. São 120 experiências esportivas onde nós vamos de dança para a terceira idade a Judô Kids, onde nós conseguimos atender um universo de crianças de 3 anos a idosos, a geração maravilhosa, acima de 90 anos, 80 anos. E isso, mãe, eu entendi que eu nasci para ser meio. Eu sou meio na vida das pessoas. Muito lindo. E assim, muito lindo. Para mim... É uma maneira de servir, minha filha. É uma maneira de servir. E assim, para mim eu prefiro não ser a pessoa que chega no pódio numa corrida que a gente promove. E sim, proporcionar o bem-estar, a experiência de viver um momento único, de viver algo pela primeira vez para milhares de pessoas. Quando a gente estava no momento, o mundo estava num momento muito difícil, que foi o momento da pandemia, em que todas as pessoas se fecharam nas suas casas com muito medo, medo de um desconhecido, do que a gente não sabia o que estava acontecendo, e pessoas estavam morrendo, e pessoas próximas depois estavam se indo, e você fez a diferença. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, do que você viveu, no momento que você viu as lojas fechadas, tudo sem funcionar, todo mundo em casa, ninguém estava pensando em fazer exercício, nada, mas aí de repente algo aconteceu e que foi uma revolução. Na realidade aconteceu muita coisa na pandemia, né? Mas do dia que nós descobrimos, assim, no dia que foi falado, né, fecha todas as operações, na minha cabeça eu fiz assim, vai todo mundo para casa, mas eu fico. E eu fiquei fazendo operação, até porque a gente vendia máscaras também, na época, e a gente conseguiu um termo de autorização. E tem um episódio muito legal sobre esse momento inicial da pandemia, que assim, quando anunciaram que a pandemia ia acontecer, sabe aquele ditado, quando você está chorando, tem a pessoa que vende o lenço. Pronto. Então eu disse assim, tudo continua, eu tenho muita gente para cuidar das famílias e para alimentar, o processo precisa seguir, eu tenho conta para pagar e na minha cabeça a primeira coisa que eu pensei foi, Bruna, continua, vamos lá raciocinar o que é que podemos fazer diferente. E foi a oportunidade que a gente fez vários cross-marketing com várias empresas. Mas Bruna aprendeu a fazer, Bruna era caixa, fazer venda pelo WhatsApp, mas o que aconteceu? Até um episódio bem legal que eu falo é que pandemia, dado como certo, e a primeira coisa que eu pensei foi, como é que eu vou treinar? Porque eu já tenho esse hábito há muitos anos e treino para mim faz parte realmente do dia a dia. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso de um tapete. E eu disse, eu preciso de um tapete. E na Trek a gente vendia tapete de yoga. E eu disse, precisamos de tapete, vamos fazer prática de yoga, vamos silenciar nossa mente, vamos internalizar, vamos utilizar ele para fazer treino, para fazer peso, com qualquer coisa. Você lembra que as pessoas pegavam assim, água sanitária, sabão em pó, feijão, e trabalham com quilo porque não tinha o que fazer. E as pessoas tinham que manter, de alguma forma, a mente ativa, né? O movimento. O movimento. E eu disse, eu vou comprar 40 tapetes. Eu disse, eu precisei do tapete e algumas pessoas talvez gostem. E foi aí que eu comecei realmente a utilizar ao meu favor as redes sociais. E eu disse, eu vou começar a fazer vídeos treinando. Então, quando despertou, não é isso? Exatamente. Até então você não tinha... Uma semana, deu pandemia, eu disse, comprei meu tapete e disse, por que não começar a treinar? E eu disse, eu posso, assim como eu tenho essa dor, algumas pessoas também podem se identificar. Com 2 dias eu vendi os 40 tapetes. Eu disse, 2 dias? Com 2 dias. Poxa. Eu disse, e agora? Aí eu disse, lembro que eu liguei para a Trek e disse assim, eu preciso de 100 tapetes. Eu disse, Bruna, 100 tapetes, e estava tudo fechado, eu disse, entrega na minha casa. Montei um estoque na minha casa de tapete. E os tapetes, pronto, com 4 dias eu vendi 100 tapetes. Próxima semana eu disse assim, eu quero 200 tapetes. E nessa história, pronto, desde de março para abril exatamente 2020, da pandemia,
Eu vendi mais de 500 tapetes. Foi uma loucura. Atrás assim, não esgotou todos os tapetes da fábrica. E na realidade, assim, não é só a oportunidade de venda, mas quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar se cuidando. Exatamente. E de ser então, exatamente meio. Que você deu a oportunidade a milhares de pessoas, né? Quantas pessoas você deu a oportunidade de continuar em movimento, de ter essa relação com a marca, e você tá ali ofertando, sim, oferecendo, indo no seu carro, entregando, né? E se arriscando também, né? A gente não... Qual é o teu propósito, Bruna? Ser realmente meio e conectar pessoas a um estilo de vida mais ativo e saudável. Isso é muito importante. É muito importante quando você tem a percepção e você vê que uma pessoa de 85 anos, 90 anos, chega aqui na sua loja, sua avó. Sim. Sua avó treina ver, 90 anos. Mil treinando pleníssima de track and field. De track and field com 90 anos. Então, eu acho que isso aí, sim, isso aí é extremamente significativo, né? Olha só, Bruna. Você, com a track and field, aí depois veio a história de empreender também no ramo da alimentação. E aí, como é que você foi fazer? E agora, também indo para o ramo da educação. Então, é a alimentação, é a educação, é a track and field. E ainda no meio do caminho, só faltou me enlouquecer. Indo para Santiago Compostela. Só faltou me enlouquecer. Porque depois, minha gente, eu vou contar uma história a vocês que poucos sabem, mas eu vou contar a vocês uma história de um GPS que ela estava rodando assim no meio de um grande lago e eu fazia ela cair no lago, meu Deus. Eu liguei para todo Deus e o mundo para saber o que é que estava acontecendo, como é que eu podia ver Bruna, o que é que eu tinha que fazer. Eu queria pegar um avião. Isso é coisa de mãe. Mas conta aí, me conta. Me conta essa história sua de esse bichinho que te deixa inquieta, isso que te inquieta tanto. Mas você podia estar feliz com suas 7 operações da track and field. Aí vai e você vem, não, mas eu tenho um link com a alimentação, que aí eu vi. Eu disse, será que isso é essa genética, ela é tão forte que passou para a Bruna, será? Mas veio assim, melhorada, veio uma coisa assim que veio exponencialmente falando, essa carga genética. Me conta, Bruna, essa história. Pois é, essa história de empreender, essa busca, na realidade, o educacional aconteceu tudo junto e misturado, né? 2024 para mim foi um ano assim de uma explosão interna e externa muito forte. A partir do momento, mãe, que eu comecei a realmente me fortalecer, a buscar autoconhecimento, muita coisa surgiu, muita coisa aconteceu. Primeiro, que eu acho que é o ponto de partida, eu busquei me evoluir, melhorar como líder. Procurei, então, pessoas que eu disse, já estou aqui, tinha 12 anos de operação, e disse assim, eu quero vivenciar diferente, eu quero... Imagina, eu tenho 17 anos de jornada, eu quero levar isso para as pessoas. Que momento de vida eu estou? Eu quero ser melhor para as pessoas que trabalham comigo. E eu realmente busquei uma pessoa, que é a Alexandra Casoni, para ser minha mentora. E quando a gente faz esses investimentos no educacional e realmente procura aprender com pessoas que são mais experientes que você, isso faz otimizar muita parte da jornada. Se eu fosse dar um conselho para quem está começando a empreender hoje ou que está querendo viver um novo momento de vida, novo ciclo, eu diria, esteja perto de pessoas que são mais experientes que você. Estejam em ambientes mais assertivos, com as pessoas certas. Cara, isso é fato, mãe. Isso, assim, é revolucionário. E no 2024, eu realmente vivi uma revolução interna e externa muito forte. Estive hoje, os parceiros de Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Estive na convenção com Caíto Maia, da Chili Beans, Carol Pfeiffer, Shark Tank, enfim, milhares de pessoas no universo. E quando a gente começa assim, a estar nesse ambiente com grandes empresários, conheci empresárias gigantes e que a gente conversa realmente sobre os mesmos princípios, os mesmos valores, e cada um na sua área, e cada um a gente consegue fazer essa troca de experiências que fortalecem realmente e otimiza muito tempo. E hoje, tempo é vida, né? Sim. Isso tudo aconteceu
conjuntamente quando eu fui provocada com a seguinte frase, a seguinte afirmação: você é um desperdício para estar num passarinho, que eu sou um passarinho dentro de uma gaiola. E você precisa começar a experimentar o que é o universo fora dessa gaiola. Eu recebi essa provocação em dezembro de 2022. E quando eu recebi 2023, e quando eu fui provocada, eu fiquei, né? Meu Deus do céu, e agora? E eu quero lhe dizer que, exatamente nesta mesa, em um determinado dia, uma grande amiga minha, que se chama Paulinha, amiga de infância, ela tinha um negócio voltado já para doces, sendo que eu dizia ela que era fatness. Eu não consumia tanto, porque a minha vida inteira, há mais de 15 anos que eu realmente consumo, você sabe que eu sou chocolatra de vida, de nascença, e sempre busquei doces saudáveis. E ela começou a dizer, Bu, eu quero começar a arriscar, e ela criou a marca dela e disse, eu quero trazer exatamente produtos para você experimentar. E ela trouxe exatamente nessa mesa aqui. E quando eu comecei a experimentar, eu olhei para a marca dela, olhei para a cara dela e comecei. Eu já estava assim, olhando para ela, ela falando, eu estava nem escutando o que ela estava dizendo. Eu já estava assim, eu vou fazer um rebrand, eu vou criar uma outra marca, vamos levar isso aqui para o Brasil, vamos melhorar isso, vamos ajustar isso, vamos fazer mais sabores. Estava em a outra, minha mente inquieta, eu já estava em outra estratégia, exatamente, outra dimensão. Porque ao longo desses anos todos, eu consigo identificar realmente no que eu sou muito boa, e eu sou muito boa em conseguir enxergar oportunidades. Se você falar pra mim assim, Bruna, eu tô assim, 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 eu consigo direcionar e visualizar realmente oportunidades. E eu olhei pra cara de Paulinha e disse assim, eu disse, maravilhoso, agora me fala aí, tu quer fazer o quê? Ela disse, não, eu queria colocar aqui pra vender no TFC. E eu disse, isso? Tu só quer isso? Aí ela disse, eu disse, Paulinha, vem cá. Eu disse, quer me quer como sócia? E ela disse, era tudo que eu queria. E eu disse, calma aí, vamos lá. Então, em janeiro, a gente começou, foi essa conversa exatamente nessa mesa aqui do café. Olha aqui. E que deu fruto aqui. Olha aqui. A Vício Zero. A Vício Zero. A Vício Zero, ela nasce de uma dor. E de buscar realmente alimentos, sobremesas, muito saudáveis, clean label, e que você pode atender de criança de 0 ano a uma pessoa de 100 anos. Exatamente, porque esse meu desejo eu sou louca por sorvete. Deixa eu pegar aqui. Eu sou louca por sorvete, e uma vez eu estava na Netflix vendo um documentário falando que a pior gordura que existe é a gordura do sorvete. É muita gordura. É muita gordura. E eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu vou pegar aqui o preferido dela. Vamos lá. Está. Quando a gente criou, na realidade, a marca é muito legal, né? Vício Zero. E veio de um branded, foi um processo de criação. E quando a gente sentou para conversar e fazer a criação, eu deixei muito claro para o time que a gente tem que criar uma marca para o mundo. E sair da nossa bolha de uma pessoa e dizer, a gente tem que criar um produto para a gente vender em qualquer lugar do Brasil. E que seja um alimento que você coma, mesmo que você não pertença ao universo saudável, mas assim, cara, eu quero experimentar, é tão gostoso que eu quero realmente experimentar. E hoje formamos já uma legião, uma comunidade de viciados, viciados do bem. Porque esse que é o nosso lema, esse aqui você pode. Até sua avó. Exatamente, é viciadíssima. Não pode, viciada. Imagina, minha avó, 90 anos, diabética. E antes de pensar realmente nesse produto, a gente buscou desenvolver um produto que fosse sem glúten, atender os celíacos, sem lactose, sem açúcar e adoçado com fruta, sem conservante nenhum. Cara, é assim, dizer assim, parece um potinho realmente de magia. Mágico. E quando você olha os ingredientes, realmente é muito limpo. É um produto muito limpo que faz sentido. Porque hoje em dia você vai nos mercados, você encontra diversos produtos que dizem assim, saudável, fit, e você vai ver a composição terrível. Então as pessoas querem vender o saudável que não sem ser o saudável. E aqui tem um propósito muito grande, né? Que é realmente ressignificar
a alimentação e essa pausa diária que a gente tem, aquela vontade de dar uma fugida, e tanto com os brigadeiros quanto com os sorvetes. E a gente vem passando realmente por esse processo de transformação. A gente já estamos em vários lugares da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. E a nossa meta é, quando completarmos 1 ano de vida, que será em maio, a gente já vai estar conseguindo levar esse produto para o Brasil todo. Que beleza. E eu quero dizer a vocês o seguinte, vocês não imaginam o prazer do vício, porque foi a oportunidade que eu tive de entregar a meus netos um pouquinho de doce. E vovó leva o seguinte, leva para Arthur o de chocolate e o de pistache. Vovó leva esse. Já que estamos falando de vício, vamos tomar um belo de um vício, né? Ai, Gustavo, que delícia. tu traz aqui. Tu já sabe o meu, né? É claro, pistache, né? Combinando com a cor da minha roupa. E eu vou querer... Pistache. Obrigada, querida. E eu vou querer os cacau belga. Queridinho. E você viu, né, mãe? Funcionalidade. A gente tem que pensar em tudo. Tem colherzinha aqui no entorno, mas temos paleta. Tô vendo. Já para alto muito consumo. Legal. E você sabe que é muito legal. E quando a gente quis desenvolver esse produto, é que eles têm whey, proteína, e tem colágeno. Isso aqui, ó, são 180 calorias um pote desse, 140 ml. Olha o meu, 171. Menos, viu? Ah? 171 menos. É o cacau. Eu pergunto, qual o momento mais marcante na sua trajetória você olhou para ele e disse, tudo valeu a pena? Final 2024. Falei ali, mencionei por cima sobre o educacional e não me aprofundei, né? Mas hoje eu tenho esse lado educacional onde eu busco ser meio também de transformação na vida das pessoas, levando conhecimento e toda a jornada de como fazer os bastidores que ninguém fala, né? Ninguém vê, tá? Todo mundo só vê isso aqui, né? Vê a vitrine, mas ninguém sabe de fato. E nas redes sociais a gente não consegue mostrar 1% da nossa vida, né? E da nossa correria e das nossas práticas, método, ferramenta. E para mim um dos momentos que assim que me marcou muito foi quando fizemos a imersão presencial, onde tinham 100 empresários e todos eles, depois da imersão entregue, eles chegaram para mim e disseram assim, obrigada por ser meio. E no ano passado, eu pude levar, através de várias palestras, a gente tem buscado, sou convocada por franqueadores para poder conversar com franqueados, para poder falar de alta performance, nos podcasts. E exatamente em dezembro do ano passado, eu parei para fazer assim, um overview de tudo que tinha acontecido, que foi avassalador em 2024. E eu senti assim, uma gratidão muito forte no meu coração por nunca ter desistido. Isso, para mim, profissionalmente, foi um grande marco. Mas se formos falar do pessoal, que a vida tem valido a pena, acredito, o nascimento de Arthur e de Davi foram... Eu costumo dizer que eu tive 3 renascimentos. Eu renasci quando eu me vi mãe de Arthur pela primeira vez. Eu renasci, você chegou, mas no parto de Davi, que foi uma coisa avassaladora, que foi um parto natural e normal. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu ainda tive a oportunidade, ela passou sofrendo e eu junto com ela do lado sofrendo assim no processo, né? Mas a mãe estava sofrendo e eu estava ali perto. Por eu estar ali perto, eu tive a oportunidade de cortar o cordão umbilical de Davi. E foi algo muito forte para mim. Foi o meu segundo renascimento de vida, quando a gente já é mãe de um e passa a se tornar mãe de 2 e ressignificar muita coisa. E o caminho foi um renascimento. E na realidade foi uma busca de Bruna com Bruna. E não existe um único, porque nós estamos realmente em constante evolução. Houve esse renascimento e nós temos que buscar realmente viver, dizer assim, como eu posso melhorar?
como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso evoluir, como eu posso ser melhor como filha, como mãe, como empresária, como mulher, como eu posso melhorar? Como foi esse encontro seu mais espiritual na sua caminhada? Como foi o sentimento? Porque eu sempre digo o seguinte, é muito difícil, Bruna, você se silenciar, porque no silêncio você vai buscar algo muito profundo e são nas profundezas que você busca, talvez, vamos dizer assim, posicionamentos seus que você até não se agrada. E você precisa ter essa autocrítica, ter esse entendimento, essa percepção de silenciar, e é no silêncio que você vai escutar a voz de Deus. E eu queria saber, nessa sua caminhada, em que muitos, vamos dizer, 80% da sua caminhada foi no silêncio, né? Então, o que você escutou? Como você se aprofundou? O que você percebeu e o que você se transformou? O que eu venho me transformando. O que você vê eu também venho me transformando, verdade. Eu traduzo a viagem em uma frase que diz: o silêncio que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E eu queria relembrar aqui 2 momentos e que eu menciono muito, porque para mim marcaram e foram 2 momentos com você. O primeiro momento foi exatamente antes de eu viajar. Como eu comentei, né? 2024 foi um ano avassalador. 2025 vem na sequência, no entanto, fazendo escolhas e tomando decisões. Mas você me perguntou, antes de eu fazer o caminho, faltavam 2 dias para eu viajar. Você olhou tudo, imagina, minha filha vai para um lugar desconhecido, caminhar 340 quilômetros, passar 21 dias com mochila de 8 quilos nas costas, sozinha, no meio do mato, e você olhou para mim e me perguntou: filha, por que você inventou de fazer isso? Por que você está fazendo isso quando está indo tudo tão bem na tua vida? E eu lembro de ter falado para você, exatamente por isso. É por isso que eu estou indo, que está indo tudo tão bem. E a gente tem que parar, saber parar também quando está indo tudo bem na nossa vida. E é isso que faz sentido. E é o mais difícil. É o mais desafiador. É mais desafiador. No entanto, é necessário. Sim. Porque a vida não existe só na 3ª marcha ou na 6ª marcha. Não, porque a vida é vulnerabilidade, tem que ir né? E voltar. Nós somos igual carro. É vulnerabilidade. É igual carro. A gente precisa engatar a ré, a gente precisa passar a primeira, a segunda, acelerar a terceira. É isso, a vida é isso. E um segundo momento, quando eu retornei, você estava viajando, quando você voltou de viagem, eu lembro no meu quarto, a gente sentada no sofá, no meu closet. Lembro. Você olhou pra mim e disse assim: filha, conte pra mim. E uma frase, o que significou essa viagem pra você? E eu lhe respondi com outra pergunta, que foi: mãe, quando foi a última vez que Sandra ficou com Sandra pela última vez? Quando é que Verdade. Sandra só foi Sandra? Que Sandra deixou de ser empresária, que deixou de ser arquiteta, que deixou de ser a avó de Davi, Arthur e Martim, que deixou de ser a mãe de Bruna e Arthur, que deixou de ser a esposa de Roberto, de Lucas, deixou de ser a esposa de Roberto Cavalcante. Só Sandra. Sandra na essência. Quando foi a última vez que você ficou com você? E é essa indagação, e é isso que eu tenho buscado muito e questionado as pessoas, por quê? Porque a gente tem que fazer um resgate nosso. Sim. Não dá para viver nesse atropelo de vida, não dá. E Bruna, você sabe assim, o que me ajudou muito, e eu acredito que também lhe ajuda muito, é a meditação. Bruna, quando você silencia, porque é no silêncio que você consegue perceber, entender. É como se dissesse assim: eu me basto, isso me basta. Eu não preciso nada de fora. Tudo que for de fora é um complemento. Porque a gente consegue encontrar beleza em tudo que a gente enxerga quando a gente está silenciando. Quando você consegue... E outra coisa, você consegue ter muito mais insight, criatividade, quando você consegue
acalmar a mente e ela proporcionar, vamos dizer assim, conexões e vislumbrar em você uma criatividade diferenciada. E sabe o que é isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento, sim, porque eu acho que a gente além de amor próprio, que nós... O amor próprio existe uma interrogação de você ser egocêntrico, você se priorizar, mas o autoconhecimento é muito mais profundo, porque quando você se conhece, aliás, quando você busca se conhecer, você vê que você não se conhece. Não, e você só consegue, para mim, dar saltos quânticos na sua vida quando você busca o autoconhecimento. Sim. Porque sem você buscar o autoconhecimento, ou seja, o autoconhecimento é se conhecer, saber o que você deseja, o que você almeja, qual o rumo, qual o prumo. Por exemplo, se você vai construir uma casa, você precisa ter um projeto. Esse projeto vai lhe dar as diretrizes para que você possa, junto com uma equipe, fazer a construção da casa. Se você não tiver esse projeto, o projeto da casa, como é que você vai conseguir colocar em prática o sonho da sua vida, que seria realizar uma casa? Então, por isso que eu acredito que você precisa, sem dúvida nenhuma, ter o norte. Exatamente. Buscar e na realidade é ter clareza no que você quer, como você quer. E saber dizer não. Na dúvida, é não. O tempo inteiro surgem oportunidades, mas pode não ser essa oportunidade feita para você. Sim. Então, quando a gente está nesse ruído, acontecendo muita coisa, muita inovação tecnológica, muitas oportunidades chegando. Imagina, aparece o tempo inteiro. Falei para você essa semana, chegou uma oportunidade de um evento, quero fazer parceria. Eu disse, mas eu tenho que dizer não, porque eu não vou conseguir atender. Sim. Então, quando a gente consegue realmente ter clareza... essa percepção. Exatamente. Ter percepção e clareza, aonde a gente quer chegar. Aí você busca o comportamento correto. Naturalmente, a gente caminha. E isso só acontece realmente com a busca do autoconhecimento, que é fazer terapia, é meditar, é realizar uma prática esportiva que você realmente se conecta. Porque nem todo mundo gosta de estar dentro da academia. Para mim, terapia é fazer a minha aula de beach tênis. Para mim, é um processo terapêutico onde eu deleto o universo, nem toco no celular. Eu tô ali 1 hora dedicada àquela missão e pronto, a ser melhor ali e acabou. Então, a gente precisa ir buscando e construindo e dizer assim, o que é que eu me identifico, o que é que me faz bem. É fazer uma pintura. Meu filho Arthur, você sabe, herdou seu dom. Ele passa horas desenhando. Flow. Então, exatamente, vivendo no flow, porque ele se identifica com aquilo. E cada vez mais você vai buscando, se identificando, e você tem que buscar. Se você não tiver curiosidade de buscar e arriscar, você nunca vai entender de fato o que seria esse significado, esse momento para você. Meu filho, eu penso o seguinte, que a gente tem que fazer, eu acho que 2 episódios, porque senão nós vamos passar a tarde toda aqui na track and field e não vai ter fim. Mas eu preciso... Mãe, a gente estica na cama. A gente estica, na cama, de perna para cima, a gente estica a conversa. Estica a conversa. Porque eu quero saber uma coisa. Bruna, como é que você se enxerga daqui a 20 anos? 20 anos? 20 anos, Bruna. Eu não estou colocando 10, não. Eu estou colocando Davi com 23 anos, Arthur com 27 anos e sua mãe, uma idosa, né? Talvez dando trabalho, não sei dando trabalho ou não. Vai dar muito trabalho. Vai fugir, pegar o passaporte e dizer assim, minha filha, tô na Índia. Minha filha, tô aqui no Camboja, vim aqui tô vendo um templo. Como é que eu me vejo daqui a 20 anos? Como é que você se vê daqui a 20 anos, filha? Assim. Assim. Eu te amo. Também. A Nui Superfícies, ela consegue nos atender de um pequeno projeto até um grande projeto de uma escala maior, porque ela traz materiais brutos dos mais diversos da natureza e consegue lapidar e trazer e revelar verdadeiras obras de arte nos nossos projetos. E eu agradeço a Nui Superfícies por estar conosco neste projeto tão significativo. Pensando em sair do padrão, quando a gente quer customizar os nossos projetos,
pensamos logo na Oficina Móveis. Além de entregar um produto e um trabalho final customizado, específico para cada pessoa, cada família, nós temos também um atendimento humanizado, que faz a grande diferença nesta empresa. E eu quero agradecer por eles estarem na jornada aqui conosco.